Olá, bem-vindos a este sexto simpósio de Ufologia e Exobiologia. O meu nome é Francisco Mourão Correia. Um agradecimento especial e uma saudação especial à Sara e ao Filipe Van Putten pelo convite em estar aqui presente neste congresso online. O título desta minha palestra, UFOs e Nós, caminhando para entender a realidade. No fundo, há décadas que se estuda o fenómeno OVNI, mas continuamos a ter mais questões do que respostas. E, portanto, ao longo desta minha apresentação, vai ser passada a informação que provavelmente não é novidade para muitos dos que estão a assistir. Poderá eventualmente ser novidade para aqueles que estão a chegar agora, estão a começar a tentar entender melhor aquilo que se passa na comunidade. Eu sou um dos fundadores e atualmente coordenador da iniciativa de Exopolítica em Portugal. Sou também um dos fundadores da ICER, da International Coalition for Extraterrestrial Research, que está registada cá em Portugal. Membro do STEC, do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade de Fernando Pessoa, e também um dos fundadores do STELLAR, um observatório internacional de fenómenos anómalos, que é um projeto que está associado ao STEC e à ICER. Sou de facto, e no fundo já participei também na produção de alguns documentários para o canal História e para o National Geographic. Alguns de vocês poderão ter visto já, eventualmente, para quem não acompanhou diretamente nos canais, pode eventualmente ter visto na internet. Aqui estão alguns dos vários programas em que fui participando, para além de ser conferencista em diversos congressos a nível internacional. Fruto também enfim, de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, isso permitiu-me ter contacto com alguns militares da Força Aérea Portuguesa que tiveram casos, nomeadamente o Sr. General Conceição e Silva, que está aqui à vossa esquerda de óculos escuros, na base de Sintra, em Portugal. No centro está o Coronel Antero Coutinho. Depois, no meio, está o Sr. Tenente-Coronel Carlos Marques Pereira, que teve um caso em 64, se não estou em erro. Nós estivemos a filmar em casa dele. O capitão Carlos Garcês e o tenente Júlio Guerra, que também tiveram um caso em 82. Portanto, a Força Aérea portuguesa teve alguns casos bem interessantes, estão registados, são públicos, já se falou muito sobre eles em diversos documentários. Aqui uma pequena alusão ao facto de eu também ter sido um dos advisors, consultores do Exopolitics Institute, do Dr. Michael Salla. Apesar de hoje em dia estamos um pouco mais eventualmente afastados e com opiniões diferentes, porque isso também acontece, opiniões diferentes acerca do tema, é curioso que o Dr. Michael Salla tem um doutoramento em resolução de conflitos e nos anos 90 fez parte da equipa das Nações Unidas que esteve a mediar o conflito Timor-Leste, Indonésia-Portugal. Houve ali um pequeno... Timor-Leste foi uma antiga colónia portuguesa e houve ali um pequeno desentendimento já nos anos 90. Pronto. O Dr. Michael Salla foi uma das pessoas responsáveis por mediar o assunto e foi inclusive convidado da Universidade do Porto, cá em Portugal, para falar sobre o assunto. Terá sido nos meandros da diplomacia internacional que teve acesso a alguma informação que o levou depois a criar o Instituto de Exopolítica. O conceito, e já vamos ver isso mais à frente, nós sabemos o que é política, sabemos que é um conjunto de atividades associadas à tomada de decisões em grupos ou outras formas de relação de poder entre indivíduos, distribuição de recursos ou status,
e a política compreende todas as atividades de cooperação, negociação e conflito dentro e entre as sociedades. Obviamente que exopolítica vai-se aplicar isto a fora, a outras, potencialmente à nossa relação com outras entidades, com outras civilizações. Portanto, esse é o conceito. Cá está, as relações entre nós, a humanidade e outras inteligências. Estudo também implica dos atores políticos, instituições e processos associados com a vida extraterrestres ou inteligências não humanas por trás do fenómeno OVNI e que implicações é que isso terá para a nossa sociedade. Portanto, temos aqui, ao longo dos anos, foram sendo definidas diferentes definições da exopolítica como uma disciplina tentativa de enquadrar dentro de uma disciplina científica, dentro das ciências sociais, como um movimento de ativismo para desclassificação e para debate público sobre estas implicações da vida extraterrestre, e também como estudo de um novo paradigma, a partir do momento em que nós, se assumir, se de facto for reconhecido que não estamos sós no universo, isso vai trazer uma alteração de paradigma. Não estamos sós, portanto, como é que nos vamos relacionar com outros? Que implicações é que isso vai ter para a nossa sociedade? Implicações religiosas, políticas, sociais, económicas, com certeza, grandes. O acesso a eventuais novas tecnologias, novas formas de perceber o universo e eventualmente, outras perspectivas sobre a física que nós desconhecemos. Bom, tudo isso, obviamente, terá uma grande alteração naquilo que é a nossa sociedade hoje em dia. A ovniologia normalmente foca-se mais numa análise quantitativa, foca-se particularmente nas evidências, sujeitando-se a uma rigorosa análise científica para determinar a sua credibilidade, tem mais foco nas ciências naturais, nos dados empíricos, enquanto que os investigadores da exopolítica vão ter mais foco nas ciências sociais e uma metodologia qualitativa. Portanto, a ovniologia senta-se na evidência empírica, no acumular dados físicos. No conceito da exopolítica, vamos trabalhar mais naquilo que são as evidências, a parte qualitativa da informação que nos chega, não é? Como perceber a idoneidade ou credibilidade de cada fonte e respectiva validação de conteúdo. Quando vamos para um tribunal, se não existe aquela prova material, vamos fazer recorrer, com certeza, das testemunhas o mais credíveis e idóneas possíveis para fazer validar a nossa posição. E, portanto, é mais ou menos esse o conceito. Sabemos que Kenneth Arnold, a 24 de junho de 1947, foi fruto daquela observação que teve daqueles 9 objetos que saltitavam, parecia que saltitavam como se fosse um prato, um pires a saltitar na água. Ele tornou-se o primeiro ufólogo, aquele que primeiro investigou a sério o que era este fenómeno. Aliás, que ele, de início, como todos sabem, pensou que pudesse ser uma arma soviética, não é? Portanto, nunca pensou que pudessem ser a sua primeira observação, não é? Que fossem propriamente objetos oriundos de fora da Terra. E o Major Donald Keyhoe foi o primeiro, no fundo, a dar conta de que haveria já uma política instituída para lidar com o fenómeno. Política de ocultação de informação, desinformação, ridicularização. Portanto, ele, no fundo, é o primeiro exopolítico. Portanto, o conceito é esse. Que políticas é que poderiam já estar definidas? O termo em si só chegou muito mais tarde, já nos anos 70, quando Alfred Weber primeiro utilizou o termo exopolítica para definir precisamente isto, que tipo de relações é que nós vamos ter com outras inteligências. E a política é esta. Portanto, OVNIs, não há aqui nada para ver, sigam em frente. Como se fosse um acidente na autoestrada, a polícia está mais interessada em que as pessoas
continuem a andar do que propriamente fiquem ali paradas a observar. Faça-se exatamente o mesmo. Esta foi a política instituída desde o início, não há nada para ver, está tudo explicado, são tudo ilusões, são tudo alucinações, toca andar. Mas o certo é que, nós sabemos, foram inúmeros os estudos que foram sendo feitos, principalmente nos Estados Unidos, o projeto Sign, o projeto Grudge, depois deu origem ao projeto Blue Book, entre 52 e 69. Esteve o professor J. Allen Hynek, no fundo, a orientar este estudo. Sabemos que ele era um cético de início e acabou por sair do projeto Blue Book em 69 e levar à criação do Center for UFO Studies, portanto, o Centro para Estudos do Fenómeno OVNI, porque sabia que havia algo mais para além de meras ilusões ou alucinações ou más interpretações. Temos aqui exemplos de outros, fosse o Robertson Panel, que em 53 definiu logo, ou identificou como sendo necessário a descredibilização para que esta informação não pudesse ser manipulada por um inimigo e por um adversário dos Estados Unidos, e portanto a ideia seria, de facto, a recomendação foi que se utilizassem todos os meios disponíveis, revistas, jornais, rádio, etc., para ajudar a descredibilizar o fenómeno OVNI. Mas depois temos aqui uma série de outros simpósios onde foram apresentadas inúmeras evidências, e no primeiro projeto Blue Book, se uma pessoa for a ler, e o Stanton Friedman fez bem esse levantamento de que entre 15% a 20% de casos não explicados, mesmo estando as melhores condições de observação, eram precisamente aqueles que eram mais... Não havia explicação possível, eram mesmo unknowns, desconhecida a sua origem, não era possível de ser explicado, mas, no entanto, o press release que, por exemplo, acompanhou o lançamento do relatório 14 em 1955, dizia que menos de 5% dos casos eram desconhecidos. E isso foi algo que ficou ao longo da história, os 5%, quando o projeto do Book apontava a cerca de 20%. Portanto, houve ali uma certa manipulação da informação. O projeto Condon, de Edward Condon, custou $500 mil e foi esse que, no fundo, fundamentou o terminar do projeto Blue Book, e o Edward Condon assumiu também ele próprio que isto era tudo uma idiotice. Ele próprio já tinha a sua ideia feita desde o início, independentemente do resultado do estudo, era para OVNIs, não há aqui nada para ver. E, portanto, manteve-se isto, mesmo após 69, sabia-se porque o general Carol Bolander, no press release ao anunciar o fim do projeto Blue Book, também referiu que, ou assumiu que os casos OVNI que implicassem segurança nacional não estavam contemplados no projeto Blue Book, o que significava que haveria um ou mais projetos paralelos que não se tinham conhecimento. Isso sempre foi uma desconfiança por parte dos investigadores, até que em 2017 foi dado, e vocês, já toda a gente sabe isto, Eileen Cooper, Ralph Blumenthal e Leslie Kean publicaram no New York Times este artigo onde davam conta da existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, liderado por Luís Elizondo, e onde inclusive tinham sido recuperados, diz aqui na notícia, metal alloys, portanto, foram recuperados pedaços de alguns destes objetos caídos que estavam para análise. Luís Elizondo, tive a oportunidade de estar com ele em San Marino, e que hoje em dia toda a gente o conhece. Ele teve, após o lançamento dessa notícia, esteve em praticamente todos os grandes canais a dar conta pelo interesse que os mídias tiveram, de facto, quando houve também a libertação daqueles 3 vídeos, o Gimbal, o Tic Tac e o Go Fast. Podem procurar isso na internet. Christopher Mellon também
pôs o dedo na ferida, porque é que nós continuamos a encontrar OVNIs e porque é que oficialmente não parece que as instituições militares queiram saber, mas há aqui, e como eles, o próprio programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais, portanto, há uma ameaça que deve ser levada em conta. Felizmente, fruto do interesse, fruto de, e muito até o professor Avi Loeb da Universidade de Harvard, que também apoiou uma certa transparência no estudo, isso permitiu que começasse a haver maior debate. Os próprios congressistas e senadores dos Estados Unidos que foram apanhados de surpresa com os valores, não era que fosse muito, mas 22 milhões de dólares tinham sido aplicados neste programa, ou enfim, possam ter sido canalizados para algo de estudo de fenómenos que não eram propriamente conhecidos dentro do cenário do Congresso e, portanto, houve umas audiências. Nós temos aqui em 2022, no Congresso americano, em 2023 no Senado americano, em 2022 também houve, com o apoio do GVAER, houve também e o nosso colega Gary Eiselstein, da ICER, esteve presente aí no Brasil. No Senado brasileiro houve também uma audiência. Depois houve novamente, em 23, também outra audiência no Congresso, ainda aqui com o David Grush e com o David Fravor e o Ryan Graves. E depois houve uma tentativa de replicar também no Congresso mexicano, embora, enfim, houve ali uma certa manipulação em termos de gestão de prioridades. Todos vocês já sabem mais ou menos aquilo que se passou. Mas, como eu estava a dizer, importantíssimo é também a abertura que a comunidade científica, a academia, tem começado a dar ao fenómeno, a começar pelo projeto Galileu, da Universidade de Harvard, conduzido pelo professor Avi Loeb, a Scientific Coalition for UAP Studies, também recolhe vários investigadores académicos, vários cientistas, o projeto HESTAL na Noruega, que vocês vão ouvir, provavelmente uma das palestras será precisamente conduzida pelo meu colega Erling Strand, também nosso colega da ICER. A professora Beatriz Villarroel, do Nordic Institute for Theoretical Physics, tem também sido mais ou menos uma estrela em ascensão, em termos de trazer alguma credibilidade ao estudo do fenómeno. E depois o professor Hakam Kayal, da Universidade de Würzburg, na Alemanha, também está a conduzir uma investigação séria, inclusive também com algum apoio ao projeto Restal em termos de detectores para serem instalados no local, para detectar o fenómeno. Entretanto, obviamente, com o lançamento daquela notícia em 2017, houve também o despertar de outros interessados. Obviamente que o fenómeno é global, o fenómeno não acontece só nos Estados Unidos, e uma equipa governamental chinesa promoveu em Moscovo o chamado Five Continents Forum, onde, e estamos a falar em 2018, em novembro de 2018, convidaram diversos investigadores internacionais para debater o fenómeno e eventualmente criar uma coligação internacional. Nós vemos aqui o Gevaert, que foi na altura convidado também, temos o Roberto Pinotti, que é o atual presidente da ICER, Andrea Simondini, da Argentina, temos o Don Schmidt dos Estados Unidos, o Gary Eiselstein de Inglaterra, o Anthony Choi do Peru, estava também o Gabor Tarkali da Hungria, e vemos ali ainda, pois estão outros elementos russos, nomeadamente um nosso representante também, que é o Evgeny Zogramian. Os chineses, entretanto, acabaram por mais ou menos sair de cena com o passar do tempo, meteu-se também a pandemia, e o certo é que, como a equipa estava mais ou menos já definida, nós aproveitamos justamente a pandemia para começar a trabalhar a sério, fazer várias reuniões. Nós tínhamos reuniões periódicas e continuamos a ter, com às vezes 2 a 3 por semana, era incrível. Vocês estão aqui a ver um dos exemplos, e após uma votação unânime,
A ICER foi registada aqui com o meu colega professor Joaquim Fernandes, procedemos ao registro da associação aqui em Portugal. Esta é a direção executiva da ICER, portanto, Roberto Pinotti e Gary Eiselton como presidente e vice-presidente, e depois eu como responsável da Europa, Susan Hansen pela parte da Oceania e Ásia, estamos a falar da Austrália, Nova Zelândia e parte da Ásia, Don Schmidt, América do Norte, Andrea Simondini, América do Sul, após ter, como vocês sabem, infelizmente perdemos o Ademar Givaert, que foi inicialmente o diretor para a parte da América do Sul. Neste momento é Andrea Simondini, é responsável pela América do Sul. Neste momento temos 30 países, temos representantes em 30 países, com diferentes delegados e provavelmente nos próximos meses serão aprovados novos membros. Esta foi a nossa apresentação oficial no Congresso de Barcelona em 2021, em que tivemos enfim, todos aqueles que conseguimos estar. Na altura também ainda estava presente o professor Lakizar Filipov, foi aquele que treinou os primeiros cosmonautas russos, infelizmente também já não está connosco, faleceu em 2000, então, foi no ano do Givaert, em 2022, se não estou em erro. Temos desde o lançamento, desenvolvemos vários programas de sensibilização, de sensibilização da população e do público em geral, também cursos sobre as evidências, um programa para testemunhos da aviação militar e civil. Neste caso temos aqui o coronel Roberto Dos, ex-militar da Força Aérea Italiana, que nos tem dado apoio. E depois, entretanto, também colocamos à criação, uma vez que o STEC tem tido um papel ativo em termos da investigação do fenómeno, mas obviamente estuda também muitas outras áreas dentro da consciência, e nós resolvemos aproveitar toda a massa crítica da ICER para lançar este projeto, o chamado Observatório Internacional de Fenómenos Anómalos, que, bom, aqui podem ver que a Universidade de Fernando Pessoa sempre teve uma abertura muito grande na abordagem do fenómeno. Temos aqui duas situações, inclusive é com o senhor professor Dr. Salvato Trigo, antigo reitor da universidade, que sempre apoiou estas iniciativas, uma delas com o Stephen Bassett, que vocês devem conhecer como ativista registado no Congresso americano, como lobbyista para tudo que é relacionado com vida extraterrestre. E dentro do Stellar temos a coordenação, temos a investigação de campo, temos o Conselho Científico, e como podem ver, tem gente de diferentes universidades de Portugal. A Gilda Moura, que também colabora connosco, vai passando vários tempos cá em Portugal. Conselho Consultivo, e como podem ver, é uma abordagem multi-transdisciplinar que envolve as diferentes áreas do saber. E, portanto, conjugar as ciências naturais com as ciências sociais. A abertura da discussão dentro da academia levou também, em fevereiro de 2023, a este simpósio promovido pela Society for UAP Studies americana, onde juntou pela primeira vez diferentes académicos de diferentes universidades do mundo inteiro. Nós fomos convidados também a participar. No fundo, foram durante 5 dias, 5 dias que houve palestras de diferentes, portanto, desde gente da Agência Espacial Europeia, gente ligada à psicologia, à filosofia, gente ligada à NASA, aqui estou eu também, o professor Tim Morithi, African Studies, temos gente, de facto, professores de física, matemática, enfim, incluindo depois também alguns jornalistas. Isto foi, de facto, uma
algo inédito e que tem deixado um trabalho muito interessante. O professor Mike Sifone, da Universidade de Nova York, que é o diretor, ou presidente da Society for European Studies, foi ele que nos convidou na altura para participar, e depois num périplo que veio fazer pela Europa com alguns grupos para tentar dinamizar a cooperação, veio também a Portugal. Nós fizemos um encontro na universidade. Vocês podem ver aqui, do lado direito, é basicamente os membros do Stellar e do STEC e da universidade que abordaram aqui, enfim, e tentaram estreitar relações com a Society for European Studies. E daqui resulta também o provável lançamento, num futuro muito próximo, de um curso que nós queremos lançar, denominado Ciência, Consciência e Sociedade. Uma outra situação interessante, que já tenho falado também noutras situações, o lançamento do projeto Titano, digamos, uma parceria entre a ICER e o Centro Ufológico Nazionale italiano, e projeto Titano porque, obviamente, engloba também o terceiro parceiro, é precisamente o governo de São Marino, e o Monte Titano, que é precisamente onde se localiza São Marino, daí o nome Projeto Titano. Pretende, assim como há a Conferência Mundial, o Fórum Mundial de Economia, o Fórum Mundial do Clima, nós queremos fazer também um Fórum Mundial para discutir o estado da investigação sobre o fenómeno OVNI, convidando todos os Estados-membros a participarem e colaborarem na investigação. Isto, no fundo, vem na sequência daquilo que foi a iniciativa de Granada em 78. Vocês estão a ver aqui na fotografia de cima, temos do lado esquerdo, temos, portanto, o astronauta Gordon Cooper, e ao lado o professor Jacques Vallée, temos também o J. Allen Hynek, isto foi promovido pelo Sir Eric Gehry, que vem na ponta do lado esquerdo, que era primeiro-ministro de Granada, e houve uma série de reuniões dentro do edifício das Nações Unidas, e como sabem, ou devem saber, no momento em que se era suposto haver uma assembleia para discutir o tema, houve um golpe de Estado em Granada, e o Sir Eric Gehry foi acolhido como exilado político, e o tema acabou enfim, por não avançar mais. Então, nós estamos a tentar, embora aqui se pretendesse a criação de uma agência específica para tratar do fenómeno OVNI dentro das Nações Unidas, nós estamos a querer a criação de um fórum global de discussão que seja supervisionado pelas Nações Unidas. Em setembro de 2021, portanto, o projeto Titano foi apresentado com o apoio do Luís Elizondo, foi aproveitado a representantes do governo de São Marino. Aqui temos quando se foi precisamente ao gabinete do governo, foi apresentado o plano de ação, o memorando de entendimento, assim como o projeto em si, detalhado. Foram entregues a estes dois senhores e, entretanto, foi também lançada uma petição internacional para recolha de apoio, de assinaturas de apoio, e em outubro de 2022 o governo de São Marino reconheceu a importância do resultado daquela ação de recolha de assinaturas, e, portanto, ia dar continuidade a esta proposta de projeto. Até que em janeiro de 2023 o projeto Titano é aprovado em Conselho de Ministros e, enfim, tem havido algumas peripécias, com certeza, em termos de reformulação governamental, mas o certo é que, tendo havido uma aprovação de apoio a esta iniciativa, é uma questão de tempo, não sabemos se será este ano, se no próximo ano, mas é uma questão de tempo para que isto seja
posto em prática. A questão, obviamente, que se coloca é, depois de tudo isto e de todo este interesse que a comunidade OVNI, a comunidade de investigadores tem, será que estamos de facto preparados enquanto população global? Se calhar o mundo ocidental, sim, debate isto de forma mais ou menos tranquila, mas todo o resto do mundo tem muitas outras prioridades, né? E preocupações. Nós estamos no século XXI, ainda assistimos a restrições em termos de prática de fé, por exemplo, nomeadamente na China, temos situações de escravatura infantil em África, o acesso à eletricidade em vários países africanos é, de facto, inimaginável no século XXI. Alta criminalidade, que ainda vai arrefecendo um pouco por todo o mundo. A Coreia do Norte, com sucessivas épocas de fome. Temos a guerra na Síria, que está esquecida, mas continua a existir, como muitas outras guerras esquecidas no continente africano. Só se fala hoje em dia na guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, mas há muitas outras guerras esquecidas pelo mundo fora, de gente que sofre. Portanto, em termos de direitos humanos, também, enquanto que o mundo ocidental tem outras prioridades, não é? Vivemos hoje em dia numa crise de valores, numa crise sim, de valores, de gestão de prioridades incrível. É preciso acordar. E, por vezes, também lutar contra a própria ciência, que muitas vezes há ilustres académicos que têm dificuldade em exercer ciência, que é colocar todas as hipóteses em cima da mesa e acharem que se não é possível, aos olhos deles, é porque não existe, não é? Ou porque não vale a pena tentar, como o caso deste senhor Dionísio Lerner, professor de Filosofia Natural e Astronomia, que não acreditava que os comboios fossem possíveis ou fossem sequer interessantes. Este Lord Kelvin dizer que os raios X são uma farsa. Ele próprio também chegou a dizer que máquinas mais pesadas que o ar jamais voarão. Este senhor Simon Newcomb, astrónomo, achou que, finais do século XIX, já se sabia tudo acerca da astronomia, portanto não valia a pena estudar mais. E, portanto, tudo isto, esta falta de empatia com o resto do mundo, esta falta de gestão de prioridades e também, muitas vezes, a própria casmurrice da ciência pode nos levar a ou esbarrar contra a parede, não é? Acordar para um novo paradigma. É engraçado que nós já vimos isso nos vários documentários do canal História, etc., que o fenómeno não é uma coisa recente, o fenómeno já existe ou acompanha-nos, se calhar, desde sempre, se calhar era interpretado de forma diferente. Nós temos no ano 312, na Batalha da Ponte Mília, quando Constantino, após ver aquilo que considerou ser uma cruz no céu, sentiu-se motivado. Foi isso que o levou a vencer a batalha, foi isso que o levou a converter todo o império ao cristianismo. Mas também, cá em Portugal, na Batalha de Ourique, em 1139, também o nosso primeiro rei, motivado por uma visão que teve de uma cruz no céu, conseguiu vencer os 5 exércitos dos mouros e isso levar a ser um ponto alto em termos de conseguir a independência de Portugal e a reconquista essencialmente face aos mouros. Em 1224 temos a visão de São Francisco de Assis, que lhe provocou os estigmas, provocou várias outras problemas de saúde, desde enxaquecas fortíssimas que ele se queixava, enfim, houve ali algo que lhe provocou, de facto, danos fisiológicos graves, mas lá está, mais uma vez, uma visão de
de uma cruz, de algo que o assombrou. Mas depois temos também representações de arte. Em 1350 foi isto pintado, e isto é inúmeras vezes falado nos vários programas que há no canal História, etc., do Ancient Aliens, etc. A Anunciação, em 1446, o batismo de Cristo, tudo isto nos faz lembrar algo que nós reconhecemos como sendo OVNIs, expressões de este é fantástico. E um outro evento que é, no fundo, interpretado como tendo sido uma intervenção eventualmente divina, o caso de Fátima de 1917, onde mais uma vez também são vistas cruzes voadoras e fenómenos que não se conseguem explicar. E isto foi testemunhado por 50 mil pessoas ou mais. E, portanto, esta inclinação que se tinha para interpretar no passado como fenómenos religiosos e que hoje em dia passaram a ser reconhecidos como, eventualmente, fenómenos anómalos, com um cariz menos religioso. E, portanto, onde encaixar isto depois, isto tudo? Onde encaixar estas visões que se têm destas diferentes morfologias de seres, destas diferentes tipos de avistamentos, inclusive, lá está mais uma vez a cruz, o que é que tudo isto significa? Que interesse tão grande é que nós temos ou que têm por nós, ao ponto de será que de facto isto é real e vem toda esta gente cá em excursão turística para nos visitar? Será que é assim tão simples? E depois onde é que se encaixa, por exemplo, o Ouija, o jogo do copo? Se há pessoas que normalmente utilizam isto para contactar com espíritos, há também quem afirme, quem alegue que consegue contactar com outras inteligências, com extraterrestres. O mesmo se passa com o Electronic Voice Phenomena. E, portanto, são espíritos, são outras inteligências. Esta é a professora Anabela Cardoso, que tem feito um estudo grande sobre isso. O que é que isso significa? O fenómeno poltergeist muitas vezes também relacionado ou acompanha, às vezes, observações de objetos, normalmente, por exemplo, as orbes, por exemplo. O que é que isto significa? São diferentes puzzles, né? Onde encaixar o fenómeno das abduções? São de facto as pessoas levadas ou são implantadas falsas memórias nas pessoas? Nós temos o caso, por exemplo, e que foi estudado pelo professor John Mack e também a professora Diana Passuca tem feito referência a estes dois casos, Santa Teresa d'Ávila e 400 anos depois Edward Carlos, que é um artista plástico. Eles os dois referem situações muito semelhantes em que também veem luzes a entrar pelo quarto, veem orbes, veem seres em que Santa Teresa classificou como anjos que lhe espetavam uma seta pelo corpo que a faziam sentir em êxtase. E o Edward Carlos refere algo muito semelhante, mas não interpreta como sendo anjos. Não é? E, portanto, o que é que isto... Lá está, mais uma vez, esta ligação entre um mesmo fenómeno, se calhar, interpretado no passado como sendo uma intervenção divina, religiosa, uma experiência religiosa, e, mais recentemente, o mesmo tipo de descrição e ter uma interpretação diferente, mas que não se consegue explicar. E temos o caso também do rancho Skinwalker, que hoje em dia também está muito badalado em tudo que é documentários, na internet, no canal História, etc. Toda a gente sabe, conhece mais ou menos a história do Robert Bigelow ter comprado esta propriedade a um casal que relatou, portanto, este fica no deserto do Utah, numa zona do Utah, nos Estados Unidos, onde já os índios Ute faziam referência aos skinwalkers, um espírito que não deve ser, com quem não se devem meter, que devem respeitar, não se devem aproximar, e, portanto, há, no fundo, séculos de história de
fenómenos anormais naquela zona, que os índios respeitam como sendo um espírito mau, digamos assim, mas que teve consequências para a família que resolveu criar um rancho naquela zona, ao ponto de quase os levar à loucura. E isso, quando foi isso tornado público, o Robert Bigelow, que é a gente conhece, um fornecedor de equipamento para a NASA, um multimilionário americano, e que, com uma equipa de investigadores, tentou durante 20 anos estudar os diferentes fenómenos que lá andam. Hoje em dia já vendeu isso a um outro, o Brandon Frugal, que está a continuar a fazer investigação, mas lá está, a quantidade de fenómenos diferentes para além de observação de OVNIs. Temos também a observação de seres estranhos, temos as mutilações de gado, temos o aparecimento de portais, portanto, toda uma diversa fenomenologia que ocorre dentro do mesmo espaço. Os poltergeists, as orbs, os lobisomens, as, enfim, abduções e o que é que isto tudo quer dizer? Por outro lado, é interessante que Leslie Keane e Ralph Blumenthal, os mesmos que fizeram o artigo para o New York Times em 2017 e que expuseram o Programa Avançado de Ameaças Aeroespaciais, de repente viraram-se para o estudo da vida após a morte. E é engraçado que o Robert Bigelow também, e acabou por criar o Instituto para os Estudos da Consciência, semelhante, se calhar, àquilo que nós também temos na Universidade de Fernando Pessoa. Vocês que no Brasil têm uma relação bastante mais próxima e direta do que aqui na Europa com a vida após a morte, com o espiritismo, os ensinamentos de filosofia de Allan Kardec. Nós aqui na Europa não conseguimos fazer tanto essa ligação, mas achei muito curioso que estes autores, estes investigadores e este, no fundo, financiador de projetos, de repente quisessem saber mais, para além de estudar o fenómeno OVNI, para além de estudar os fenómenos anómalos, também estão a estudar a vida após a morte. O que é que isso quer dizer? E, portanto, será que Platão, há 2400 anos atrás, tinha razão? Será que, de facto, nós vivemos apenas a ver apenas aquilo que são sombras de uma realidade que nos escapa? Será que estamos a viver, tal como no filme A Matriz foi bem demonstrado, vivemos uma ilusão? E depois, qual é o papel da consciência nisto tudo? Nós temos aqui do lado direito, em baixo, temos aquilo que será uma representação de uma network de galáxias, e em cima, estamos a falar do lado direito em cima, as ligações sinápticas do nosso cérebro. Será que há alguma relação? Isto não é nada novo, por isto eu estou apenas a ser um bocado papagaio, no sentido em que estou a replicar informação que outros já avançaram com estas hipóteses. Será que de facto é a consciência que nos faz saltar para outros planos da realidade? Será que onde é que podemos encaixar isto das viagens astrais, dos sonhos lúcidos, dos rituais xamânicos que nos fazem, no fundo, avançar para estados alterados da consciência, estados alterados de consciência que nos permitam conhecer o outro lado da realidade. Portanto, tudo isto nós não sabemos ao certo, e hoje em dia é um facto que os teóricos da física quântica andam à procura de tentar perceber concretamente o que é a realidade.
E são estas as questões que ficam para o futuro, como sempre: quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que é que fazemos no meio desta realidade que nos escapa e que nós ansiamos por conhecer, mas parece que nos está sempre, sempre a escapar. E, portanto, vai haver, com certeza, um quebrar do paradigma. Temos que estar preparados para isso. Se calhar o choque poderá ser grande demais. Se calhar o esforço, será que o esforço vale a pena? Questões para pensar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito sucesso para a continuação destes simpósios de ufologia e exobiologia. Um abraço grande à Sara e ao Filipe pelo esforço em fazer algo em condições. Um grande abraço e até uma próxima.